Olá, boa noite. Eu sou a professora Eliane. Hoje é dia 9 de setembro de 2020. Nós vamos para mais uma aula de projeto de vida dos segundos anos. E estou junto com o professor André Costa e o professor André Aguinaldo, que nessa aula em especial vai estar mais quietinho, vai estar mais quietinho, porque está com uma dor de dente terrível, fazendo um tratamento. E nós, como continuamos com o distanciamento social, continuamos gravando as nossas aulas semanais, disponibilizando no Classroom e também dando as nossas aulas online, que será amanhã, dia 10 de setembro, às 10 horas, às 10h20 da manhã. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer uma pergunta assim na nossa aula. Para onde eu vou? E vamos trabalhar com indicadores de resultados. A palavra para o André Costa e o André Aguinaldo falar um oi para vocês. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, né, como vocês estão, né, tchutchuquinhos, a gente está aqui morrendo de saudade, mas, né, infelizmente ainda continuamos no distanciamento, mas estamos aqui, né, firmes e fortes com o professor André Aguinaldo, com a professora Eliane, né, nos dando força para estarmos aqui mais uma vez para prepararmos essa aula para vocês. Esperamos que vocês aproveitem. Nós vamos falar um pouquinho aí, né, das coisas que vem acontecendo. A gente teve o conselho, até estava olhando aqui ainda há pouco a respeito dos indicadores de resultado, e acredito que vocês já têm mais ou menos uns resultados em mente, né? Então nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre esses indicadores aí no decorrer dessa aula. Né? Sejam muito bem-vindos e espero que vocês aproveitem da melhor maneira essa aula. Olá, pessoal. Boa noite a vocês. Sejam bem-vindos. Participem bastante da aula e curtam bastante. Obrigado. Vocês viram que ele está sendo bem rápido hoje, né? Está falando bem pouquinho. Agora é 20 horas, são 8 horas da noite. Nós estamos gravando ali, trabalhando para que vocês tenham, assim, um acompanhamento, tenham o que fazer de madrugada quando perder o sono. Vocês podem assistir essa aula que será disponibilizada. Vocês podem assistir de manhã, à tarde ou à noite. Mas nós estamos falando aqui num período noturno com vocês, fazendo essa pergunta ali, que hoje em dia está tão difícil de responder, né? Para onde eu vou? O que você acha disso tudo, André Costa? O que a gente está vivendo? Você consegue responder essa pergunta agora? Para onde eu vou? Professora, eu sempre me fiz essa pergunta. E assim, a gente, quando antes dessa pandemia, você ainda tinha uma noção, né? E agora a gente passa, às vezes, por um certo, vamos dizer, um certo desespero, porque aparenta ser tão incerto, né? Isso que a gente tá passando, né? E é interessante a frase, né? Que às vezes é bom parar e ver se o que queres da vida concorda com o que fazes com ela. Então, assim, hoje mais do que nunca é o momento assim da gente parar e refletir, porque a gente fica nessa certa, né? Há uma certa incerteza, vamos dizer assim, né, do nosso futuro, né, em questão de pandemia, de situação né, de saúde, né, de sanitária, essas coisas assim. Mas, por outro lado, temos as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo, o resultado daquilo que a gente está fazendo, se vai refletir com aquilo que a gente almeja. Porque se não tivesse essa pandemia, né, o que nós estaríamos fazendo? E essas ações que nós fizemos trariam bons frutos dentro daquilo que nós almejamos lá no nosso sonho, do nosso projeto de vida, que nós escrevemos lá no primeiro ano, que a gente sempre relatou lá naquele, né, nas nossas aulas lá. Será se isso, né, tem contribuído? E outra pergunta, né, professora, que eu ainda faço. E se nós continuarmos assim por mais um período? O que nós vamos fazer? Né? Então, assim, são questionamentos que a gente vai levantar, né, não só aqui, mas também na nossa aula amanhã, presencial. São questionamentos que a gente tem que pensar, a gente vai ter que refletir a respeito. Né? Então, são situações que nós vamos ter que parar e realmente pensar e ver se aquilo, os frutos que nós estamos colhendo, né, é aquilo que a gente almeja mesmo. Porque não adianta eu plantar laranja e querer colher melancia. Não vai ter jeito, né?
Então, tudo isso é uma questão aí da gente parar, né? Isso que a gente está fazendo agora e refletir. Pode até ser uma pausa grande, eu ainda comentei hoje com o vizinho, né? A gente está aí desde março, 5 meses aproximadamente, né? Que a gente está nessa situação, e eu acredito que ainda muitos não pararam para pensar. Alguns estão levando a vida normalmente, outros nem tanto, mas alguns, a grande maioria, não parou para pensar das consequências disso que a gente está vivendo e das nossas ações agora. Então, é algo para a gente pensar. Posso passar, É verdade. professora? Hoje, a virtude que a gente está tentando trabalhar nessa aula hoje é a prudência. E em toda a fala do professor André Costa, a palavra prudência estava embutida nas palavras dele, né? Até mesmo nesse slide aí que foi o André Aguinaldo que fez, o Andrezinho. Então, hoje, mais do que nunca, a gente deve parar e pensar realmente se o que eu quero da vida, né? Se eu concordo com o meu sonho é mas se o que eu estou fazendo agora nas minhas ações estão coniventes com o que eu quero para o meu futuro. Porque agora, nesse distanciamento social, isso é em qualquer parâmetro da vida, mas falando de escola, muitos alunos abandonaram a escola agora e usam a desculpa da pandemia. Ah, eu não vou estudar esse ano, o ano que vem eu estudo. A gente está passando os dias, independente de querermos ou não, e ninguém queria estar nessa condição de pandemia. A gente não pode deixar de fazer o que é necessário fazer para a nossa vida ser melhor o ano que vem, 2022, 2025, 2027. Mas o que a gente vai encontrar lá em 2021, lá em 2022, depende muito mais do que a gente faz hoje, do que externamente, né? Do que o universo, do que tudo. Então, depende muito do que eu quero. Se eu quero fazer o bem para as pessoas, mas eu decido assim, eu vou fazer o bem daqui em 2021, talvez eu não tenha pessoas que estão perto de mim que eu queira estejam perto de mim em 2021, porque eu vou deixar para fazer o bem só daqui a alguns meses. Eu tenho que fazer agora o que eu quero para mim, para a minha vida e para quem está e vive próximo de mim também, não é verdade? Nós sabemos que a nossa aula pode passar, professor. Nós sabemos que a nossa aula de projeto de vida dos segundos anos, ela é basicamente um projeto, uma organização do nosso PA, que é o nosso plano de ação. Se nós estivéssemos em aula presencial, nós estaríamos agora nessa aula, que é indicador de resultado, nós estaríamos meio que fechando o nosso PA. Seria agora praticamente a finalização, uma das aulas de finalização do PA, do plano de ação, é essa aula que a gente revê ali tudo que a gente quis, tudo que a gente planejou e quais são as ações e ver os indicadores. É como o André Costa falou, se eu estou, meu indicador está dizendo que eu estou bem, é porque tudo que eu planejei realmente está dando certo, mas se eu não estou bem, é porque ou eu planejei mal, ou eu executei mal, então eu tenho que fazer ali, né, uma observação, uma análise de tudo o que eu já fiz, o que está errado e eu me reorganizar. Verdade? Como está falando ali, ó. O indicador de resultado, por se referir de uma consumação, então é um fato. Eu já aferi, eu já conferi que está dando certo o que eu estou fazendo ou que não está dando certo, né? Uma consumação ali de um processo. Deve, evidentemente, ser aplicado no final da execução do nosso plano de ação. Por isso mesmo, é que se nós estivéssemos presenciais, nós estaríamos finalizando o nosso PA. Como nós não estamos no presencial, então essa aula ela vai servir para um indicador, né? Se eu estou em processo de pandemia mundial, não depende de mim, de ninguém perto de mim, essa finalização. E se eu continuo tendo aula e não participando, o meu indicador está dizendo que eu não estou aprendendo, que além de eu estar perdendo por conta da pandemia, eu também estou perdendo por conta das minhas ações erradas. Então, ali, a gente vai fazer ali essa reflexão. Contudo, precisa ser estabelecido se já na fase inicial do planejamento, assegurando as condições objetivas para se saber o que se pretendia inicialmente, foi de fato alcançado no fim de um percurso.
Meus cachorros estão fazendo bagunça aqui, peraí. A criação de indicadores dessa natureza, como instrumentos fundamentais à mensuração das metas estabelecidas no PA de cada estudante, é o foco desta aula. Então, a gente está analisando ali o nosso plano de ação ou, agora falando, o nosso projeto de vida, né? O objetivo, então, dessa aula, você pode comentar, professor André? Então, pessoal, nosso objetivo geral é compreender a noção de indicadores de resultado, o que que é, para que são indicadores, né, como é que isso é usado. E a gente que é da área assim de exatas, a gente é mais comum nós usarmos alguns indicadores, né, os números. E a gente trabalha às vezes com porcentagens, com valores, né, só que de uma maneira geral, né, todos nós somos obrigados a ter essa noção, né? E expressar e quantificar os resultados das ações, criando indicadores específicos para as metas estruturadas no plano individual. Pessoal, é isso que a gente está vivendo. Eu já ouvi com dor no coração que esse ano vai ser perdido. Alguns estudantes falaram para o professor, olha, esse ano é perdido, algumas pessoas falaram. Mas o que define se o ano vai ser perdido ou não? Né? Ah, professor, mas eu já sei que vai ser perdido. Mas por que eles chegam a essa conclusão? Porque lá na hora dos indicadores, dos resultados, de colocar na prática aquilo que, né, que se quer, que se almeja, a pessoa não está planejando ou não está executando bem, como a professora Eliane disse há pouco. Então, olha só, eu tenho que compreender, né, o que são indicadores. Então, os indicadores, eles vão me dizer, eles vão me dar uma margem. Se eu estou indo bem, se eu estou indo medianamente ou se eu estou indo mal, né? Se eu estou dentro das expectativas. Como é que eu vou fazer isso? Gente, acredito que a grande maioria, né, já teve contato com os tutores. Eu ainda não tive todo o contato com os meus tutorados ainda, mas todos sabem que nós tivemos o conselho, né, ainda esses dias. E no conselho, os professores, eles conseguiram, de certa forma, mensurar como que estão a participação de vocês. E, assim, vocês já fizeram, né? A pergunta que eu faço para eles, professora, é que eles pensem assim, se eles já fizeram uma autoavaliação dentro das ações que eles estão fazendo e das consequências, vamos dizer assim, os indicadores que eles têm diante dessa situação, né? Então, assim, são questionamentos que a gente vai ter que executar. Não vai ser preciso, por exemplo, se você, estudante aí de segundo ano, que está nos ouvindo, está nos assistindo, né? A Amanda Leon, por exemplo, ela sabe muito bem que as notas dela, se a gente fosse ter que transformar em nota, tudo isso que ela sabe qual nota ela teria. Por quê? Porque eu sei que a Amanda, estou usando a Amanda como exemplo, ela tem o controle ali, ela sabe as atividades que ela tem feito e aquilo que ela tem desenvolvido durante as aulas. Então, ela tem um indicador dela. É a mesma coisa, por exemplo, queridos, quando a gente chega no final do ano e a gente sabe, olha, eu já passei. Por quê? Porque eu já fiz a soma, eu já olhei a média e eu já estou dentro da média. Então, você usou indicadores. Cada notinha bimestral, né, que a gente tem no ano normal, né, os 4 bimestres, vão te dar são o nosso indicador, é o indicador de vocês, de aprendizagem de vocês, se vocês estão indo bem ou mal. Só que aí, se eu estou indo bem, eu vou ficar tranquilo, mas e se eu estou indo mal? O que eu tenho que fazer? Aí é a hora que a gente tem que repensar se é nosso planejamento ou se são as nossas ações. Se isso que vai diferenciar. E agora, como a gente está falando do plano individual, é aquele sonho que você tem, gente. Aquele sonho que você tem aí. Aquilo que você almeja tanto e de repente você, né, tem tanto sonho, mas diante do momento que você está vivendo, você está meio desanimado. Então pensa um pouquinho. O que pode ser melhorado? Vamos mudar, né? Vamos repensar o que está acontecendo. Né, professora Eliane? Professora Eliane? Eu acho que meus cachorros... Eu tinha tirado o som, meus cachorros começaram a brigar e eu tirei o som. Voltou, né? Voltou, professora. Então, ali, como saber se eu consegui? O professor André, ele explicou direitinho, acho que é porque ele é das exatas, ele consegue direitinho explicar, né,
esse mensurar ali. E é exatamente isso. Como que a gente faz para conseguir? Como que a gente observa um indicador? Exemplo, eu quero melhorar nas aulas de matemática. Eu sei que a minha média tá 3, 4, ruim. E aí eu vou estudar, vou entrar em contato com o meu professor, esse é o meu planejamento. Vou melhorar, vou assistir todas as aulas, vou assistir videoaula, então eu continuo as minhas ações do meu planejamento. E como eu sei se conseguir, eu vou fazer mais uma avaliação e eu vou saber que a minha média eu consegui com maior facilidade, e isso eu vejo no resultado da minha nota também, que vai melhorar. Tem outros exemplos, inclusive eu acredito que a gente consegue pensar em um monte de exemplos para mensurar ali se a gente conseguiu, né? E sendo o indicador de resultado um parâmetro para avaliar se as médias foram ou não confirmadas, consumadas, ele visa responder basicamente, né, as segundas perguntas ali no final do nosso processo de construção do nosso planejamento ou do nosso PA, que seria o caso da nossa aula, né? Ao traçar o meu PA, o que eu defini como resultado esperado. Então, se é um exemplo de uma matéria, de uma disciplina, mas isso pode ser alcançado em parâmetros da vida da gente pessoal, social, religiosa, né, sentimental, qualquer coisa. Eu quero melhorar, o que eu tenho que fazer? Nas nossas aulas, a gente sempre, de projeto de vida, a gente sabe trazer a responsabilidade da gente e agir. O agir é principal. E nessa aula a gente aprende a ter a prudência no agir. E verificar, fazer ali a conferência se eu realmente estou conseguindo um resultado favorável daquilo que eu estou querendo, né? Conseguir ir além do que eu estou, aquém do que eu estabeleci. Se não conseguir, quando exatamente me faltou para cumprir o meu plano, né? Se for estudar mais, se for melhorar o meu emocional, se for orar mais, se for cuidar mais do próximo. Então, aonde eu estou em falta comigo, com as minhas ações, com o meu planejamento, com o meu sonho, e aonde eu posso melhorar. Então, a gente vai aferir isso nessa aula, a gente pode parar para pensar sobre isso. Pode mudar, André. Exatamente, professora. É aquilo que, de repente, eu quero um resultado diferente. Olha, eu estudei o semestre inteiro, o ano inteiro, nossa, e não consegui ter nota. Aí vai chegar na hora vamos dizer, do exame lá, ou da recuperação, e a pessoa vai agir do mesmo jeito, e não vai ter nota do mesmo jeito. Então, assim, atitudes iguais geram consequências iguais. Mas se eu quero uma atitude diferente, eu tenho que um resultado diferente, melhor dizendo, então eu vou ter que ter uma atitude diferente. Né? Aquilo que eu disse no começo, não adianta eu querer que um pé de laranja produza melancias. Se eu quero melancia, eu tenho que plantar melancia, tenho que usar a semente de melancia. Não adianta eu querer plantar uma semente de laranja para colher melancias, eu não vou colher. Né? Então, isso é muito importante. Então, como se depende, né, as questões acima que nós vimos lá, que a professora disse ali, os indicadores de resultado devem expressar e quantificar se a sua meta é, por exemplo, ser aprovado com média 9 em uma disciplina fundamental, né, para o que você quer ser. Ou, né, 9 é o resultado esperado. Então, aquilo que você almeja. A gente sabe que muitos de vocês que estão nos assistindo querem ser policiais rodoviários federais, querem ser policiais federais, querem ser médicos, né? E dentro da perspectiva, por exemplo, eu quero ser médico, mas eu não gosto de biologia. Opa, pera lá, então a gente vai ter que rever isso aí. Ou, né, mas de repente a minha meta, professor, eu quero passar na universidade, mas eu quero ir para uma universidade federal. Mas lá a nota é alta, então eu tenho que começar a treinar quando? Agora. Então, eu tenho que usar isso como indicador. Mas aí eu quero passar no vestibular, mas aí eu na aula de química eu não assisto. Eu não assisto a aula de artes porque eu acho que não me interessa, e pelo contrário, vestibular cai muito desses conteúdos, né? Mas eu não vou dar ideia lá para matemática porque eu sou da área de humanas, eu não sou de exatas. Mas lá no vestibular, amigão, ou num concurso que você for fazer, lá vai estar tudo junto, gente. Não tem como, não tem essa. Né? Então, assim, qual é a sua meta? E aquilo que você quer alcançar. Mas você tem lá, eu preciso de um 9, mas eu estou tendo atitudes para um 3?
Né? Será que não está errado isso aí? Né? O resultado esperado, que, mas eu quero tanto 9, eu preciso do 9. 9 é o resultado que vai te satisfazer? Beleza, então vamos lutar por ele. Então, este, portanto, é um indicador. Se você tem uma meta, esse vai ser o seu indicador. Aquilo que você vai alcançar ali, ó, aquilo que você almeja, o passo a passo de todo o percurso é algo que será avaliado, né, como visto, como a gente já disse antes, aquilo que a gente vai nas aulas anteriores, aquilo que a gente está olhando. Como a professora disse ainda há pouco, a questão ali da responsabilidade, gente. Nós temos que chamar para nós a responsabilidade. Eu não posso jogar para outros. Eu não posso, de certa forma, no momento que nós estamos vivendo, jogar a culpa na pandemia. Não, eu não aprendi porque é culpa da pandemia. Gente, tem colegas de vocês que eu sei que estão deitando todos os dias a cabeça nos livros, estão comendo os livros. Né? Não só, outros também, não só da nossa escola, mas de outras escolas também. E a gente vai usar talvez um coitadismo, ou vamos nos acomodar, vamos botar a desculpa na pandemia, vamos botar a desculpa nas aulas online, enquanto outros estão tirando o melhor proveito possível e indo além, como nós lemos ainda há pouco. Então, são coisas que nós temos que pensar. Né? Como a professora disse lá no começo, a gente vai ter que ver as ações que a gente tem, né? Aquilo que a gente almeja, né? E a gente vai ter que parar nisso aí, e como disse um professor antigo meu, a gente tem que ser pragmático nas nossas decisões. Nós temos que saber fazer as escolhas. Nós vamos ter que priorizar algumas coisas aí, né? E trazer responsabilidade para nós. Como você sabe, a clareza do PA é o fundamental, devendo estar escrito de modo que qualquer um leia e entenda. Então, a gente, futuramente, nós vamos fazer o nosso PA, nosso documento, mas agora a gente vai passando os slides para deixar uma questão para vocês ali fazerem a aula. Não esqueçam de colocar a data de hoje, não esqueçam de colocar a data que vocês assistirem a aula, né? Mas hoje que nós estamos fazendo a aula é dia 9 de setembro. Não esqueçam de fazer as atividades e escrever o nome da aula e a data, tá bom? Pode passar, professor. Mais um? Pode passar. Então, ali tem alguns exemplos também, mas esse é importante. Listem uma folha, todos os objetivos estabelecidos do seu plano. Aí, você cria uma lista do planejamento, que é uma execução muito prática. Eu comecei a usar o caderno desde do início das aulas com distanciamento, e ele é meu guia, meu planejamento é extremamente importante. Eu não consigo lembrar de todas as coisas que eu preciso de fazer se eu não escrever, se eu não anotar hoje em dia. Então, o nosso diário manual ali serve para nós, professores e trabalhadores, mas também para vocês, estudantes, para vocês se organizarem, né? É uma tarefa importante que, a partir desses objetivos estabelecidos, que vocês vão lançar metas e ações, e aí vocês vão conseguir, ao longo do tempo, fazer os indicadores do que está dando certo, do que está não dando certo, para a gente poder mudar, ok? Os indicadores devem ser instrumentos que possam trazer à tona dados qualificáveis que possibilitem responder às seguintes perguntas. Pode passar. Como saber se... esse aí esse slide pode passar também. Isso aí se a gente tivesse em aula presencial, vocês dividiriam ali as listas com outros colegas, mas nós vamos fazer individual na nossa casa, né, as nossas listas de prioridades, e vamos analisar ali a quantas anda a nossa prioridade, se é terminar o ano de 2020 com saberes, né, do estudo, é participar. Então, a minha prioridade ali vai ser participar das aulas, assistir às aulas que foram disponibilizadas, fazer a tarefa, e cada um ali nas suas prioridades, ok? Pode passar, André. Estruturar a sua planilha semanal, que é o que eu estou falando para vocês, que é o que eu faço também. Isso é uma boa dica para vocês fazerem, né? Nessa planilha, vocês devem estabelecer ali as suas metas. Vocês podem fazer a meta para esse ano, porque esse ano está sendo um ano infinitamente diferente de tudo
o que a gente já viveu, né? Então, estabelecer metas para esse final de ano, para setembro, meio de setembro agora, para outubro, novembro e dezembro, é extremamente importante. Como eu quero terminar meu ano? Se é sem pegar o vírus, então ali as minhas prioridades vai ser manter o distanciamento social, não compartilhar objetos pessoais, não compartilhar entre vocês ali a cuia de tereré. Na verdade, se você quer tomar o tereré com os seus amigos, você tem que manter um distanciamento, no mínimo, assim, de 10 pessoas, que agora está sendo permitido, mas manter um distanciamento de 1,5 m, 2 metros, cada um ter a sua bomba e a sua cuia. Então, tudo que a gente vai fazer é planejado de acordo com o que você quer, com o que você espera para o seu final de ano ali. Eu também vou fazer o meu, eu tenho certeza que o professor André, o Andrezinho, André Aguinaldo também, a gente, no nosso planejamento, tá? Como a gente quer terminar o ano, né? Eu, no final do ano, quero ver meus filhos, quero ver meus irmãos, ver meus netos. Então, é claro que eu também estou me cuidando agora do que eu quero para dezembro, porque eu não posso fazer um passe de mágica e virar dezembro e eu realizar todos os meus sonhos. Tudo é questão de ação, de planejamento, de prioridades, na verdade. Façam vocês também a planilha de vocês. Bom, pode passar, André. Quer comentar alguma coisa? André? Não, professor, é isso aí mesmo. A gente está falando aí de planejamento, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né? Que nós falamos eu acho que é esse, né? Que a gente falou a respeito dos indicadores e do que seria. A gente está vivendo nesse anseio por essa vacina. E às vezes a gente acha que isso só acontece, essa questão de planejar é só com a gente, de indicador é só eu que vou ter que fazer, só eu, estudante do segundo ano do Heitor, que vou ter que fazer. E não é. Ontem, no jornal, foi assim uma bomba, porque a empresa que estava desenvolvendo a vacina, uma das que estão mais adiantadas, elas vão ter que parar, né, aquilo que estava fazendo, e olhar os indicadores. Então, olha só, quais os indicadores? Porque parece que um dos pacientes que recebeu a vacina não ficou muito bem, desenvolveu lá uma situação bem atípica, né? Assim, não dentro do esperado. Então, isso é um indicador, né? Essa vacina que o povo está tomando agora, esses testes, são indicadores. Eles que vão indicar para nós se ela vai ser confiável ou não. Então, esse é o nosso indicador. Nós, quando nós ligamos a televisão e que fala lá, olha, né, a taxa de morte, né, caiu o número, a média, não sei o quê, são indicadores. São números que a gente precisa quantificar. Então, esses números que vão nos dar o norte para nós. É isso que a gente precisa. Desculpa, pessoal. Então, assim, para restabelecer os indicadores para as suas tarefas, nós temos que pensar no que a gente quer conquistar, né? Qual que é o nosso objetivo, né? E a execução de cada uma delas. Por exemplo, se a sua meta é melhorar o seu desempenho em matemática, né, na sua planilha, nós vamos ter que estabelecer ali vamos dizer, um programa de estudo para matemática, né? Então, o número de estudos por semana vai ser um indicador de processo, né? A forma como você está caminhando rumo à sua meta. Se você quer melhorar a nota, por exemplo, né? Eu quero um vestibular muito competitivo, que eu quero fazer lá no terceiro ano, eu quero ir para a USP, por exemplo. Eu quero pleitear uma vaga lá. Ok, então eu vou ter que focar no Enem, por exemplo. Não sei se lá está aceitando o Enem, não sei como é que é. Então eu vou ter que ver o diferencial. Então eu vou ter que elaborar um plano ali de aulas para mim, ou um plano onde eu vou buscar estudar um pouquinho mais, para que eu possa aprofundar, para que eu me destaque lá também. Então tudo isso vai fazer parte do processo. Então eu preciso de ter uma estratégia, né? Eu vou ter que usar o meu indicador para eu montar a minha estratégia. Porque o indicador, pessoal, o número por si só, ele não faz nada. Não adianta eu saber que eu estou indo mal e eu não ter uma atitude de mudar. Isso também é outro ponto. A gente, às vezes, tem no nosso dia a dia, nós como professores, às vezes, nós vemos, né, a gente consegue ver vocês através dos números que vocês nos trazem, né, das participações, das notas de vocês, e a gente tenta fazer uma intervenção. Só que não adianta a gente querer, num exemplo assim, e o próprio estudante, às vezes, não querer. Então, assim, a gente precisa ter uma estratégia para que a gente possa, de repente, melhorar aquilo que a gente sabe que tem que melhorar. Ou
uma estratégia para a gente buscar aquilo que a gente almeja, né? Eu acredito que os estudantes, no decorrer da aula, já entendeu exatamente o que seria ali um indicador, e você explicou muito bem agora, André. Realmente, todos os dias a gente vê na televisão os indicadores em relação à pandemia. Então, é bem lembrado mesmo. Então, qualquer planejamento, ele tem que ter um indicador ali, tanto de processo, quanto também ali de finalização, não é verdade? Então, essa aula, ela traz essa relevância ali da prudência e da gente realmente observar e aferir, conferir os nossos indicadores, ok? É uma forma ali de estabelecer o impacto, né? No caso ali, ele citou da média, de melhorar em qualquer disciplina, mas a gente já comentou no decorrer da aula que vale para Já qualquer falou âmbito, bastante, né? né? É verdade, pode Aqui passar. a atividade, né, professora? Pode passar isso também, que a gente não vai fazer atividade em grupo, né? Então, lembrando que indicadores são definidos como sendo dados ou informações, preferencialmente numéricos, caso o professor que é da exata sabe bem disso, que representa ali um determinado fenômeno que são utilizados para medir um processo ou um resultado, e nós também vamos fazer isso. Se vocês quiserem fazer indicadores ali, transformar ele em numérico, também você pode fazer isso no seu caderno, deixando sempre ali nessa aula, que a gente vai relembrar disso quando voltar e quando a gente for produzir o nosso PA. Pode mudar, professor? Ali está dizendo também, falando um pouquinho que é os indicadores, para que eles são utilizados, né? Para o que deseja garantir ou modificar. Quando você quer melhorar, você pode olhar nos indicadores também, se você está conseguindo, qual a sua situação atual em relação à sua meta, se está muito longe, se falta pouco, quanto tempo falta para você realizar ali seu plano, seu sonho, né? E como você vai saber se melhorou ou não, você olha nos seus indicadores também. Então, a gente combinou nessa aula, pode passar, que nós vamos fazer ali um planejamento até o final do ano, do que vocês desejam, e vocês também vão poder aferir ali os indicadores de vocês, através até mesmo da tutoria. Cada um de vocês, e acredito que todos vocês estão tendo os tutores, e os tutores estão entrando em contato com vocês. Como o professor lembrou também, foi feito conselho há poucos dias. Então, o professor vai dizer para você se no conselho você foi conceituado como um estudante excelente, bom, regular, insuficiente, participativo. Então, isso aí já é um indicador para você. Se o que você está fazendo agora, participando das aulas, você vai ter o seu indicador agora, o resultado agora. Seu professor, tutor vai entrar em contato com você e vai dizer, olha, você está excelente, você foi bem falado, o seu indicador está ótimo. Ou então ele vai dizer, olha, o seu resultado foi insuficiente, você precisa de entrar em... fazer as aulas que você... produzir as tarefas que você não fez, mas ainda não está perdido. Aquele estudante que não esteve presente até agora, pode recuperar todo o tempo perdido agora, pode fazer as aulas de projeto de vida, pode fazer as aulas de qualquer disciplina, correr atrás, e seu indicador de dezembro ou de janeiro ali vai ser excelente, você vai mudar os resultados que você está até agora, não é verdade? Então, basicamente, a nossa aula é essa. Pode passar também, professor. Basicamente, pode começar de novo, sempre que errar e cair, levantar e começar de novo. Nossa aula sobre indicadores é isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Pode passar, professor, para a finalização. Esse é legal, Não, de professora, comentar. né, eu acho que é isso mesmo, né, que a gente falou. Isso aqui é uma atividade, não é, professora? Isso. Isso aí é uma tarefinha que dá para fazer em casa, né? Que dá para você colocar ali na análise que você estiver fazendo sobre essa aula, que nós estamos trabalhando ali os indicadores. Então, você pode reunir com as pessoas que você tem contato aí em sua casa e falar sobre o seu PA, mas também pode ser seu sonho, seu futuro que você está planejando, né?
e no final aí você pode redigir um texto no seu caderno mesmo de projeto de vida ali, falando sobre a conversa e considerando os pontos ali. O que percebe-se ali os seus indicadores foram definidos corretamente, de modo a darem condições para detectar erros ou acertos que você já fez atualmente? Algumas modificações surgiu nessa conversa, ali está sugerindo ali conversa com os pais, mas pode ser hoje em dia com o seu tutor também, falando ali dos seus indicadores escolares. Terminamos aqui com a nossa aula, né? Para onde eu vou? Falamos um pouquinho sobre indicadores de resultados e ali eu espero que aos que assistirem a aula façam as tarefas e pensem ali, repensem também no que vocês planejam para o futuro de vocês. E nós, eu, o professor André Costa e o professor André Aguinaldo, estamos sempre à disposição para ajudar no que for preciso ali para melhorar a nossa forma, né, nossa condição humana, da nossa vivência. Eu quero que o professor André Costa comente um pouquinho o porquê desse lencinho agora, porque você está diferente hoje com esse lencinho. Eu lembro dele do ano passado e lembro das suas explicações. Comente agora com os nossos estudantes. E aqui eu já me despeço de vocês. Meu muito obrigada e passo a palavra para o André Costa. Então, pessoal, né, a gente chegou ao final dessa aula, né, espero que vocês aproveitem. Eu, né, não posso, já que a professora pediu, tenho que explicar, né? Então, esse lencinho é o lenço que todos os desbravadores usam. Nós estamos na Semana dos Desbravadores, onde nós comemoraremos no sábado o Dia Mundial dos Desbravadores, e a gente todas as atividades que a gente vai fazer durante essa semana, nós vamos usar o lencinho, é o nosso identificador. Além de, em parceria, né, nós também, é algo pensado, é proposital, a respeito do Setembro Amarelo também. Nós, professores de projeto de vida, né, vocês que nos conhecem, vocês sabem que nós não temos a hipocrisia de agir, né, sobre esse assunto, de conversar sobre esse assunto somente no mês de setembro. A gente sabe que o problema existe não só em setembro, né? Em setembro intensificam, né? O governo libera lá uma certa quantia para intensificar, mas nós não. Então nós, né, pedimos a vocês que, né, sejam sensatos nesse sentido, porque a gente já viu alguns comentários, né? Ah, mas só lembram de Setembro Amarelo, de suicídio no setembro. Mas não, gente. Então esse lencinho também faz essa alusão a esse sentido. Então todos os desbravadores, né, no Brasil, essa semana, acho que no Brasil e na América Latina, né, não sei se no restante do mundo, mas estão usando esses lencinhos. Se vocês olharem até no Instagram, no Facebook, provavelmente algum conhecido de vocês que fazem parte do Clube de Desbravadores, eles, né, estão usando esse lencinho, mostrando, né, que nós existimos. Quem não sabe, desbravador é semelhante aos escoteiros, né? Então a gente, né, nós somos primos dos escoteiros, nós temos atividades semelhantes. Mas, né, voltando à nossa aula, fica aqui o meu agradecimento aos professores, né, que esteve conosco aqui, e o meu desejo que vocês possam, né, absorver ao máximo, né, aquilo que nós falamos aqui, da questão do planejamento, das metas, e a gente colocar no caderno, a gente usar esse caderno de projeto de vida de vocês. Não é só escrever no Classroom, não, vocês podem escrever no caderno. Use esse caderno como uma ferramenta no dia a dia de vocês. A professora Eliane tem um caderno dela, eu tenho aqui 3 cadernos, né, um para cada disciplina que eu trabalho e um outro, né, e as agendas, tudo para o meu controle aqui. Então, é fundamental você escrever as metas que você tem, até pensamentos que você tem. Então, por favor, gente, usem, né, tirem o melhor proveito possível, tá? Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês que vão nos assistir e já, né, nos colocamos à disposição a vocês, né, no decorrer aí, né, dessa semana aí, tá bom? Um grande abraço. Andrezinho? Bacana a sua iniciativa, André. Parabéns aí por fazer parte de uma coisa tão importante desse grupo, né? E contribuir para a sociedade em geral. Eu acho que o professor André Aguinaldo está com problemas lá, né? Não, eu botei de volta. Tchau, gente, pra vocês, até mais, né? E sejam melhores que eu, porque a língua é difícil. Mas nós estamos juntos, ó. Nessa aula nós não falamos, mas o professor André Aguinaldo, só dele estar aqui conosco, ele já é a nossa base, o nosso suporte. Nós falamos que nós não íamos gravar sem ele.
Nem que seja só para a gente ver a imagenzinha dele ali. Ele é o cara que nos encoraja aqui. Então, sem ele, né, a professora Eliane disse na aula dos primeiros, vou tomar a fala dela aqui, nós somos uma equipe, nós somos um conjunto, quase que uma família já. Então, nós não gravamos um sem o outro, não, só se não tiver jeito mesmo. Mas, assim, a gente se sente, assim, né, mais forte quando a gente está junto, tá bom? Tchau, seus lindos. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, gente. Até mais.